Olá, povo abençoado, passando para semear uma palavra de Deus no seu coração, uma palavra que nos traz esperança. E não são as minhas palavras, mas sim a palavra do Pai Celestial. Amém? Então, desde sempre, desde lá do início, desde Adão, Eva, até o dia de hoje, nós ouvimos duas vozes, a voz do inimigo e a voz de Deus, todo o tempo. O Senhor fala ao nosso coração e o diabo fica sussurrando mentiras e engano no nosso ouvido. E quantas pessoas acabam ouvindo mais a voz do diabo do que a voz de Deus? Às vezes, elas acreditam mais na voz do diabo do que na voz de Deus, né? E vou dar um exemplo aqui de Eva, né? Deus falou para Adão e Eva não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Se eles comessem, eles iam morrer. E Deus não queria que isso acontecesse. Mas eles foram lá e o diabo veio e logo falou para Eva: como assim você não vai comer desse fruto? Você não vai morrer. Pelo contrário, você vai ser como Deus, por isso que ele não quer que você coma. Então a voz do diabo era colocando Eva contra Deus. Então é fácil de entender a voz do diabo. Ele vem colocando intriga, a voz dele é colocando medo, a voz dele é colocando dúvida, a voz dele é colocando insegurança. Então é fácil de você compreender a voz de Deus e a voz do diabo. A voz de Deus é para nos proteger, é para nos guardar, é demonstrando o seu grande amor dele por nós, é mostrando segurança para nós, né? Então, é fácil de compreender a voz de Deus e a voz do inimigo. Mas Eva decidiu acreditar no diabo e comeu do fruto proibido. Isso que ela toda tarde, todas as tardes, Deus estava ali no jardim. Deus conversava com eles toda tarde, todos os dias. Imagina. Então, assim, ela preferiu acreditar no diabo. E até o dia de hoje, quantas pessoas elas acreditam? O diabo fala: ah, você não pode. Ah, você é fraco. Ah, você é incapaz. Você não vai conseguir. Todas essas palavras negativas o diabo fala e as pessoas acreditam. E Deus está falando: você é mais do que vencedor em mim. Você pode todas as coisas porque eu te fortaleço. Mas a gente acaba acreditando mais no diabo do que em Deus. E é isso, não tem como calar a voz do diabo. Mas nós podemos decidir não dar ouvido à voz dele. E dar ouvido à voz de Deus, que é o nosso Pai Celestial e que nos ama. Aqui fala assim, Mateus 4, o versículo 6. 4, 6. Quero ler. E fala assim: então disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão te segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés
seja ferido nas pedras. Então, aqui, o diabo, né, estava ali colocando dúvida, querendo colocar dúvida em Jesus. Se você é filho de Deus, olha só. E é isso que ele faz. Se ele quis colocar dúvida em Jesus, dizendo para Jesus, se você é filho de Deus, lança-se daqui lá embaixo, que não vai acontecer nada com você. Deus vai dar ordem aos anjos dele, os anjos vão vir e vai te segurar e você não vai nem machucar os seus pés nas pedras. Então, ali ele estava colocando dúvida em Jesus, se você é o filho de Deus, se realmente você é filho de Deus. E é isso que ele faz com muitas pessoas. Se você é filho de Deus, então, aí vai lá e fala. Se você realmente é filho de Deus, se Deus realmente te ama, por que você está passando por isso? Por que você está doente? Por que isso ou aquilo? Querendo te trazer dúvida do amor de Deus. Querendo te trazer dúvida se realmente você é filho de Deus. Então, a voz do diabo é fácil de você entender. E aqui, Mateus 3,17. Mateus 3,17. Fala assim: e do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Essa é a voz verdadeira, a voz de Deus. Então, essa voz, Jesus ouviu sendo batizado por João. Ele ouviu essa voz que veio do céu. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E é essa voz que vai nos trazer segurança. O Pai me ama, não importa o que eu tenho passado, mas Ele me ama. E Ele tem pensamentos de paz para mim e não de mal. E é nisso que nós temos que pensar. Não tem como silenciar o diabo, mas decidimos ouvir a Deus. Então, o Senhor, ele continua falando com seus filhos. Mesmo depois ali que Eva, né? Eva desobedeceu, Adão desobedeceu, o Senhor falou: o descendente dessa mulher vai pisar na cabeça da serpente. Então, o Senhor não desistiu de nós. Ele continua ali, mesmo que você, às vezes, né? Você não deu ouvido à voz de Deus e acabou indo para um caminho errado, há esperança para você. O Senhor continua te chamando e apostando em você, como fez com Eva, da descendência dela. Iam pisar na cabeça da serpente, destruir, esmagar a cabeça do inimigo. O Senhor não desiste de nós, Ele não desiste de você. Se você tomou o caminho errado, o caminho de ouvir a voz da serpente, de ouvir a voz do inimigo, de acreditar nas mentiras dele, e você se afundou e foi para um caminho errado, o Senhor continua te chamando. E Ele continua amando você. Escolhe ouvir a voz dele. Escolhe acreditar no amor dele. João 10:27 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, Jesus está falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conhecem. Então, assim, a gente precisa conhecer a voz do Senhor.
conhecer a voz de Deus, para que nós não venhamos ser enganados pelo diabo, enganado pela mentira do inimigo. Porque essas duas vozes sempre vai ter. Você tem que tomar cuidado com essas vozes. Em quem você vai dar ouvido? Porque se você escolher a voz errada e dar ouvido à voz errada, essa voz errada vai determinar a sua vida e o seu futuro. Isso é muito sério. Então, vamos procurar ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor, ela é suave, nos traz paz, nos traz segurança. A voz do inimigo sempre vai trazer orgulho, vai trazer medo, vai trazer insegurança, né? Então, assim, dá para a gente saber. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço. Então, assim, por isso que é importante a gente ler a palavra, é importante a gente servir ao Senhor, buscar ao Senhor, porque aí a gente vai saber reconhecer essa voz quando ela vier. Se é a voz do Senhor, se é a voz de Deus, se é a voz do inimigo. É muito importante que você venha ouvir a voz certa. Eva e Adão ouviram a voz errada. E o que aconteceu com eles? Eles foram expulsos do paraíso. Sofreram muito. Ficaram afastados do Pai. Ficou afastado do Senhor. Foram separados. Saiu do jardim, foi expulso do jardim. E aí o que aconteceu? Só coisas ruins vieram, consequências da desobediência. Então ali Eva e Adão, eles tiveram 2 filhos. Olha o que aconteceu com os filhos deles. Todo mundo conhece essa história. Caim e Abel eram os filhos de Eva e Adão. Primeiro homicídio que teve na Bíblia lá no início. Caim deu ouvido à voz do diabo e matou seu irmão por inveja, por ciúme. Olha que horror. Quando damos ouvido à voz do diabo, o nosso futuro só vai ter consequências ruins. Por isso que vale a pena a gente, né, ser a ovelhinha de Jesus, deixar Jesus ser o nosso pastor e nos guiar, porque ali a gente vai aprender a ouvir a sua voz. Amém? Se você gostou dessa palavra, se edificou a sua vida, envia essa mensagem, envia essa palavra a outros corações que precisam ouvir a voz do Senhor. Conto com você para me ajudar nessa missão de levar a palavra do Senhor, de semear no coração das pessoas. Em nome de Jesus, eu fico por aqui e beijo no seu coração.